E se tudo o que sabemos sobre a origem da humanidade estiver errado, imagine por um momento que, milhares de anos antes dos egípcios, dos sumérios e dos babilônios, tenha existido uma civilização altamente avançada, com conhecimentos que hoje nós mal compreendemos. Uma civilização que dominava a arquitetura, a astronomia e talvez até mesmo a energia de formas que consideramos impossíveis para a antiguidade. Será que Atlântida, Lemúria e outras civilizações mitológicas não passam de lendas? Ou seriam fragmentos de uma história que foi apagada pelo tempo e pelos cataclismas naturais? Hoje, vamos explorar essas teorias, analisar os mistérios de estruturas como Göbekli Tepe, Narmadol, Pumapunku, e entender por que muitos pesquisadores acreditam que o passado da humanidade é muito mais complexo do que aprendemos na escola. Parte 1. As civilizações perdidas e os registros antigos. A ideia de civilizações avançadas desaparecidas não é nova. Platão, por exemplo, descreveu a lendária Atlântida como uma sociedade extremamente desenvolvida que teria desaparecido em um único dia e noite de catástrofes. Segundo ele, essa civilização teria existido cerca de 9.000 anos antes de sua época. Outros mitos ao redor do mundo falam sobre povos antigos e avançados. Os Vedas da Índia mencionam cidades com tecnologia aérea e armamentos sofisticados. Tribos africanas como os Dogons possuem conhecimentos astronômicos inexplicáveis para seu tempo. E, no Pacífico, fala-se de Lemúria, um continente submerso que teria abrigado uma civilização poderosa. Na América do Sul, há lendas sobre a cidade Z, uma metrópole escondida na Amazônia, com avenidas largas e arquitetura monumental. Muitas dessas histórias são ignoradas por parecerem fantasiosas, mas possuem semelhanças intrigantes com descobertas arqueológicas recentes. Coincidência? Ou pistas espalhadas de um passado esquecido? Parte 2. Göbekli Tepe, a prova enterrada no tempo. Em 1994, um agricultor na Turquia encontrou algo que mudaria completamente o que sabíamos sobre a origem das civilizações. Göbekli Tepe. Esse sítio arqueológico tem mais de 11.000 anos. Isso significa que ele é mais antigo que Stonehenge, as pirâmides do Egito e a escrita suméria. Lá, encontram-se pilares de pedra com até 6 metros de altura, perfeitamente talhados, com desenhos de animais e seres simbólicos. Mas o mais intrigante é: Göbekli Tepe foi construído por uma sociedade que, teoricamente, ainda era nômade e vivia da caça e da coleta. Como um povo sem agricultura nem escrita conseguiria erguer uma estrutura tão complexa? Essa descoberta levou muitos arqueólogos a reconsiderarem a linha do tempo da civilização. E para os mais ousados, é a prova de que havia algo muito maior ali. Talvez uma civilização anterior que ensinou esses conhecimentos aos povos locais. Parte 3. Outras estruturas inexplicáveis pelo mundo, além de Göbekli Tepe. Outras estruturas espalhadas pelo mundo também desafiam o conhecimento arqueológico tradicional. No Metal, no Micronésia. Existe uma cidade construída sobre uma lagoa, com pedras basálticas pesando várias toneladas. A construção segue uma engenharia avançada que até hoje não foi totalmente explicada. Como povos isolados conseguiram erguer aquilo sem ferramentas metálicas ou sistemas de transporte modernos? Já em Pumapunku, na Bolívia, blocos de pedra cortados com precisão milimétrica e ângulos perfeitos se encaixam como peças industriais. A composição das pedras, a forma como foram transportadas e trabalhadas, e o alinhamento astronômico da estrutura levantam mais perguntas do que respostas. Em Baalbek, no Líbano, o Templo de Júpiter possui blocos com mais de 1.000 toneladas cada, posicionados sobre plataformas de pedras menores, sem indício claro de como isso foi feito. Será que esses povos sabiam algo que esquecemos? Ou aprenderam com alguém? Parte 4. Tecnologias perdidas e possibilidades controversas. Há quem defenda que civilizações antigas dominavam formas de tecnologia baseadas em ressonância, vibração ou manipulação de campos magnéticos. Uma hipótese bastante debatida é a de que os antigos usavam o som para levitar objetos pesados, uma ideia baseada em experimentos modernos com ondas sonoras. Outra teoria envolve o uso de metais líquidos como o mercúrio para criar dispositivos de energia. Textos antigos da Índia, os Vedas, mencionam naves chamadas Vimanas, que voavam com base em reatores alimentados por mercúrio, e mais. Mapas antigos como o de Piri Reis mostram detalhes da Antártida sem gelo, menos algo que, segundo a ciência oficial, seria impossível sem imagens aéreas ou satélites. Como explicar isso? Embora essas teorias não sejam aceitas pela academia tradicional, elas continuam a surgir porque as lacunas na nossa compreensão do passado são muitas. Parte 5.
Por que esses conhecimentos desapareceram? Se civilizações tão avançadas existiram, por que desapareceram? A resposta mais aceita está nos cataclismas naturais. O final da última era do gelo, cerca de 12.000 anos atrás, foi um período de intensas mudanças climáticas, com elevação dos oceanos, terremotos e alterações geográficas drásticas. Uma civilização costeira, por exemplo, poderia ter sido engolida pelo mar, e com o passar dos milênios, seus vestígios ficariam inacessíveis. A memória desses povos sobreviveria apenas por mitos, contos e tradições orais. Além disso, guerras, pandemias, quedas de meteoros e mudanças de polos magnéticos são eventos capazes de apagar séculos de desenvolvimento em questão de dias. E se isso aconteceu mais de uma vez na história? Parte 6. A arqueologia moderna está mudando tudo. Com tecnologias como o radar de penetração no solo, o lidar e a datação por carbono mais precisa, ruínas antes invisíveis estão sendo descobertas. Na Amazônia, por exemplo, foram identificadas centenas de estruturas geométricas, gigantes enterradas sob a mata, menos evidências de uma civilização complexa e organizada. No Egito, escavações profundas revelam câmaras que não constam em mapas tradicionais das pirâmides. E no sul da África, estruturas circulares antigas foram encontradas em regiões onde, até pouco tempo atrás, acreditava-se que não havia ocupação significativa. Essas descobertas indicam que a história da humanidade pode ser muito mais longa e muito mais surpreendente do que imaginávamos. Conclusão. Chamada para engajamento. A ideia de civilizações avançadas que existiram e desapareceram pode parecer ficção científica mas a cada ano, a ciência encontra novos indícios de que talvez essa ficção esteja mais próxima da realidade do que pensamos. Será que Atlântida, Lemúria e outros nomes lendários são apenas símbolos de algo que realmente existiu? Será que estamos diante de uma verdade que ainda não estamos prontos para aceitar? E você? Acredita que civilizações avançadas realmente existiram antes das que conhecemos? Comente aqui embaixo o que você pensa. Você acha que fomos os primeiros a alcançar a tecnologia ou apenas os primeiros a documentar? Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que adora um bom mistério histórico. Nos próximos vídeos, vamos explorar mais enigmas da humanidade, segredos enterrados e tudo aquilo que a escola não nos contou. Nos vemos no próximo mergulho pelo passado.